Por gentileza, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, Novo Testamento, capítulo 2. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, terça-feira passada, eu não sei se é coração duro, de qual dos dois. Um rapaz que evangelizava há 8 anos, ele se converteu. Aleluia. Não sei se eu que tinha coração duro para evangelizar, ou ele coração duro para aceitar Jesus. Mas terça-feira passada, não retrasada, ele se entregou a Jesus. Deus nos deu condições de dar uma Bíblia para ele, né? E ele está caminhando firme, lá em Volta Redonda. Aleluia. Então eu aprendi que você não pode desistir. Pode levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, a semente que você plantar vai germinar. Alguém auxilia, há pessoas procurando o Efésios, ajude a pessoa a achar. Carta de Paulo aos Efésios, que a leitura é extensa, capítulo 2, a partir do versículo de número 11. A pastora estava falando sobre desemprego, eu lembro, esse ano o William arrumou emprego, né? Esse ano, a amiga já estava desesperada. E o Flávio também, né, Flávio? Você nunca tinha um cara desempregado, ficou fazendo o curso, deu já. Respingou o serviço para o Flávio também. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Queridos, toda decisão que você toma tem privilégios. Tem contratempo, mas tem privilégio. Não vou abrir muito o leque. Eu vou falar sobre a vida de casado. Você decide ser casado ou viver casado. Você tem que abrir mão de outras pessoas, de outras mulheres, de outros homens, e abrir mão da sua privacidade. Quando você casa, você passa a não ser mais uma pessoa. Serem duas. Se eu perguntar aqui aos homens presentes, você vai saber qual foi a última vez que você gastou com você. Eu não sei. Você vai ter certeza absoluta que você gastou muito mais com a sua esposa, com os seus filhos, do que com você, teoricamente. E a vida de casado tem alguns privilégios, e só casado tem esse privilégio. Por mais que a sua esposa não possa cozinhar bem, que não é o caso da minha, você vai chegar à noite em casa, a sua janta está lá guardadinha. Vai ter seu almoço, vai ter o seu café. Esse dia eu não estava bem de saúde, teve uma canjinha do jeito que eu queria, com macarrão, sem macarrão, com frango, sem frango.
No finalzinho todo mundo atacou, tinha granja sem frango, né? Mas tem particularidade da vida de casal que nem todos têm. Só quem é casado. No momento que você está triste, você tem com quem falar. No momento que você está alegre, você tem com quem dividir. Algumas vantagens dessa vida que só para quem é casado que usufrui. A carta de Paulo aos Efésios. Esse Efésios é a mesma carta de Laodiceia, aquela primeira carta da Ásia Menor. Éfeso era a capital de uma província romana chamada Ásia Menor. Éfeso era uma cidade muito grande, muito grande. E ali ela era comandada pela idolatria. Havia um templo chamado a deusa Diana. E todo o comércio e o turismo se estava em torno daquilo. E certa feita, um grande guerreiro destruiu aquele templo. E a própria cidade reconstruiu aquele templo com o próprio recurso dela. E com aquele recurso fizeram um templo maior ainda. E aí o apóstolo Paulo esteve lá por um período. E por incrível que pareça, ele conseguiu abalar a estrutura da cidade. Por quê? Ele começou a evangelizar. E muita gente que era devota a Diana começou a se converter. Então, o comércio e o turismo de Éfeso começou a ser abalado pela pregação do Evangelho. Na segunda viagem missionária de Paulo ficou em Éfeso durante 3 anos. Ali abalou muito mais a estrutura da cidade, ao ponto que ele teve que sair de Éfeso, que começaram a perseguir a Paulo. Ele deixou no comando da cidade, da igreja, pessoas ilustres como Timóteo, Apolo, Áquila e Priscila, 4 pessoas discípulas de Paulo. E o grande conflito da época, desde o começo que Paulo se converteu, até que teve o contratempo de Paulo com o apóstolo Pedro, era judeus cristãos vezes gentios cristãos. O grande problema era que os judeus não queriam aceitar que qualquer um poderia se tornar cristão sem a prática do judaísmo. Eles queriam o seguinte: olha, para você ser cristão, você tem que fazer os rituais do judaísmo, aí depois você vira cristão. E Paulo bateu na tecla isso na carta aos Coríntios, na carta aos Gálatas, e a carta aos Efésios não foi diferente. E no capítulo 2, queridos, que nós lemos, Paulo começa a ser mais específico, principalmente a partir do versículo 11. E no versículo 12, queridos, eu achei interessante que esse versículo 12 foi escrito especificamente para mim e para você. Cristão gentios. O que é gentios, pastor? Qualquer povo que não é judeu. Tem algum judeu aqui? Não. Então você é gentio. E no versículo 12, Paulo especifica aos gentios cristãos, que sou eu e você. E nessa noite, queridos, que eu estou falando exatamente sobre isso. Bênçãos exclusivas para os cristãos. Bênçãos exclusivas para os cristãos. Olha o versículo 12 comigo. Nós vamos ver algumas bênçãos, e essas bênçãos são violentas. São bênçãos incríveis, violentas no sentido de bom. Naquele tempo, primeira vez ele vai falar, estáveis, toda a igreja, estáveis, qual a primeira bênção do cristão? Cristo. A primeira bênção que o cristão tem é ter Jesus Cristo. Amém, igreja? A primeira bênção é essa. Paulo fala, olha, antes vocês eram gentios, estavam sem Cristo. Vocês não tinham Jesus. Vocês não tinham Messias. Vocês não tinham ungido. E aí, queridos, comecei a analisar, lógico, o que quer dizer Cristo numa vida. A primeira coisa, libertação. Quem não tem Cristo, não tem libertação. A primeira bênção que é Jesus Cristo, e Ele de imediato traz sobre nossas vidas, libertação. E qual é a vantagem da libertação? Aí, João fala o que Jesus disse. Se pôs o Filho vos libertar, mais alto, igreja, se pôs o Filho vos libertar, e queridos, interessante que a libertação é um ato único de Deus. Uma vez libertos para sempre. Porque Jesus não liberta a consequência do pecado. Jesus nos liberta do pecado. Ele arranca a raiz do pecado. É a primeira bênção que Paulo fala que o cristão tem. É tão somente o cristão tem.
é Cristo. E essa bênção chamada Jesus Cristo, ele traz a libertação. Não somos mais escravos do pecado. Queridos, vamos ser sinceros, nós os cristãos pecamos porque nós deixamos brecha para pecar. Amém? Amém. Que isso, pessoal? É porque eu não sou mais dominado pelo pecado, você não é dominado pelo pecado. Você peca fria e conscientemente. Não tem que a carne é fraca, mas você deu brecha. A carne está vencendo uma batalha, fortalece o espírito. É simples. Aumenta a leitura bíblica, aumenta a frequência da igreja, aumenta a oração, vai para o jejum, fortalece o espírito, que a carne fica fraca. Então a primeira bênção que Jesus traz é a libertação. Que libertação é essa, pastor? Do pecado. Libertação das consequências do pecado. Mas não para por aí não, queridos. Lógico que não para por aí. Primeira bênção, Jesus Cristo. O que essa bênção traz? Libertação. O que essa bênção traz? Perdão. Somente por causa de Jesus que Deus nos perdoa os nossos pecados. Aleluia. Todos eles. Foi lido aqui que Ele não nos tratou conforme as nossas iniquidades. Ele não nos tratou conforme os nossos pecados. Jesus trouxe o perdão de Deus para as nossas vidas. Aleluia. E lá em Isaías capítulo 1, a partir do versículo 18, ele fala que ainda que os vossos pecados fossem vermelhos como um escarlate, eu vou transformá-lo branco como a neve. Aleluia. E em Miqueias, ele vai ler ainda, que ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. E isso aconteceu com a vida de Jesus, porque até então o pecado era coberto. Então, queridos, a bênção chamada Jesus Cristo, bênção exclusiva do cristão, traz a libertação. Traz o perdão pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, por aquilo que nós fazemos, pela quebra da lei de Deus. Há um perdão por tudo aquilo que nós fizemos contra Deus. A bênção chamada de Jesus Cristo, ele traz salvação. Aleluia. Só em Jesus há salvação. Obrigado. E não há nenhum outro nome, nem dado acima no céu, nem na terra, pelo qual o homem pode ser salvo, a não ser Jesus Cristo. Aleluia. O nome acima de todos os nomes. Ei, meu querido, talvez você não pense nisso agora, talvez você não viva essa expectativa, talvez você não viva essa alegria, mas eu quero que você tenha essa certeza, morrendo hoje, você abre os seus olhos diante de Deus, e Ele vai estar falando: vinde bendito do meu Pai, e possuí por herança. Isso é salvação. Salvação da ira de Deus, que éramos merecedores. Salvação do inferno, que era um lugar de direito nosso. Salvação das consequências do pecado. A maior bênção que o cristão tem, Cristo Jesus. Essa bênção, ela traz libertação. Essa bênção traz perdão. Essa bênção traz salvação. Nos arranca do meio que a gente estava e nos coloca num lugar sólido e firme. Mas essa bênção não para aí. Essa bênção é reconciliação. Olha o versículo 14. Ninguém fechou a Bíblia, glória a Deus. Versículo 14. Diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, qual o nome dessa parede? A inimizade. Ei, meu querido, ei, minha querida, antes de sermos cristãos, nós somos inimigos de Deus. Meu querido, ser inimigo de Deus é complicado. Você, humanamente falando, não colocando o cristianismo, você vai ajudar o seu inimigo? Você vai ajudar? Não vai. Você vai ajudar o seu amigo. Então o cristão se torna amigo de Deus. Qual é essa bênção que Cristo traz? A primeira bênção que Cristo traz é a libertação. A segunda bênção, perdão pelos nossos pecados. A terceira bênção, salvação. Somos salvos. Eu até pedi para cantar aquele que eu sou livre, né? Somos salvos, somos livres. E a outra bênção que Cristo traz é a reconciliação com Deus. De inimigos a amigos, de inimigos a filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bênçãos exclusivas para os cristãos. Primeira bênção, Cristo. Segunda bênção, olha o capítulo versículo 12 ainda. Naquele tempo, estavais sem Cristo e... mais uma vez, e... separados da comunidade de Israel. O que é isso, pastor? Não tínhamos comunhão como povo de Deus. Não éramos
povo de Deus. Não tínhamos ligação com o povo de Deus. Éramos fora do povo de Deus. Não fazíamos parte. Não tínhamos ligação com Deus. Olha o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. antes de você ser cristão, antes de eu ser cristão, estávamos longe de Deus, estávamos separados de Deus. E a segunda bênção que o cristão tem é comunhão com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus, somos do povo de Deus. Olha que bonito, querido, olha o versículo 19. Obrigado. Eu quero que vocês leiam comigo. Versículo 19, todo mundo. Assim, Que já não sois estrangeiro nem forasteiro. para um pouquinho. Nós não somos mais estrangeiros peregrinos. Agora nós temos um povo. E esse povo é o povo que vai morar no céu. Essa bênção é sua e é minha. Glória a Deus. E João fala, era milhares de milhões, incontáveis. Perguntaram, quem são esses vestidos de branco? Esses são aqueles, aleluia, Glória a Deus. que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Vieram de grande tribulação, mas venceram. Mas não acabou não, versículo 19, continua lendo aí, meu querido. Mas como cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Como cidadão dos santos, somos santos agora. Olha para o seu irmão e fala, você é santo. Você é santo. Não convenceu, fala com ele, você é santo. Você é santa. E diz agora, você é da família de Deus. Você é da família. Quem é da família de Deus, dá uma salva de Aleluia. palmas. Deus. Eu sou da família de Deus. Você é da família de Deus. Ei, meu querido, não importa porque você foi antes de ser cristão. Hoje todos nós somos da família de Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Hoje eu e você, por causa de ser cristão, temos comunhão. Éramos inimigos, agora somos filhos de Deus. Obrigado. Éramos estrangeiros e peregrinos. Não tínhamos ligação com Israel. Agora somos a família de Deus. Volte no versículo 12. A primeira bênção, antes estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e... Estranho, Da aliança da promessa. Ei, meu querido, olha que tremendo. Antes de você ser cristão, você talvez ouviu muitos sermões. Eu falou, eu tomo posse. Ei, antes de ser cristão, você não tinha promessa nenhuma sobre a sua vida. As promessas de Deus são para os cristãos. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Aí Paulo fala, olha, as bênçãos do cristão, Cristo, comunhão e agora compromisso. Agora Deus tem um compromisso com você. Agora a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Moisés, com Noé, agora essas mesmas promessas estão sobre a sua vida e sobre a minha vida e sobre as nossas famílias. Glória a Deus. Agora a promessa que todas as famílias serão benditas está sobre você. Aleluia. Agora sim, você pode recitar o Salmo 91 e dizer, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em nenhuma pedra. Repita isso para o seu irmão, porque aos anjos Porque aos anjos dará ordem ao teu respeito, dará ordem ao teu respeito, para que não tropece para que não tropece em nenhuma pedra. em nenhuma pedra. Só para quem é cristão essa promessa. Aí continua, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, cristão, não serás é atingido. isso que Paulo está falando. Antes, essas promessas eram para Israel. Hoje nós somos o novo de Israel de Deus. Aleluia. Hoje nós somos novos sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Essas promessas agora são nossas. Antes, estávamos sem promessa nenhuma. Antes, o que Deus tinha prometido, a terra prometida, era para Israel. Hoje, a nossa terra prometida é a nova Jerusalém. Glória a Deus. Já está preparada. Glória a E Deus. em João 14, Jesus fala isso. Ele fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, Há muitas moradas. se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar um lugar, porque aonde eu estiver, vós estarão também.
É isso que ele está falando. E é isso que Paulo está falando. Antes não tínhamos essa promessa. Hoje nós temos essa promessa. A primeira bênção exclusiva do cristão é Jesus Cristo. A segunda bênção é comunhão. Nos tornamos família de Deus. A terceira bênção, que as promessas que foram feitas no Velho Testamento estão sobre as nossas vidas. Dá para você lembrar de alguma promessa? É sua. Dá para lembrar de alguma promessa? É sobre a sua família. É sobre a família do cristão. Versículo 12, o que ele diz? Versículo 12. Estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranhos às alianças da promessa e não tendo esperança. A quarta bênção exclusiva do cristão é ter esperança, é ter expectativa. Queridos, o verdadeiro cristão, a casa dele está desmoronando literalmente. Ele vai, graças a Deus que eu tenho perna para correr e o meu Deus tem uma mansão no céu para mim. Aleluia. O cristão tem esperança. Antes de ser cristão, sem perspectiva, sem ideia de dias melhores, sem mudança de quadro. O cristão, meu querido, você pode achar o cristão sentado no tijolo, tomando café numa canequinha, mas ele vai estar alegre, porque ele sabe que o Redentor dele vive e um dia vai se levantar sobre a vida dele. Glória a Deus, aleluia. O cristão tem esperança. Querido, você pode rodar aí esses dias. Tem pessoas comprando lentilha, tem pessoas vestindo roupas brancas, tem pessoas que vão fazer oferendas para ter esperança para o ano que vem. O cristão não faz nada disso. Ele tem esperança que o ano que vem o Deus dele está no controle. Aleluia. O cristão sabe que ainda que ele não consiga planejar, o Deus dele tem tudo planejado para ele. Amém, aleluia. E queridos, sabe qual a maior esperança nossa? Abra sua Bíblia, eu vou esperar você abrir sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Tenta marcar aí, Efésios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Olha a maior esperança do cristão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, um pouquinho antes de Efésios. Capítulo 15, versículo 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 19. Eu vou ler a primeira vez, eu quero pedir à igreja ler a segunda vez, dependendo da sua versão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos. A igreja, versículo 19. Se a nossa esperança se torna esta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Qual é a maior esperança do cristão? Que ele vai morar no céu. Aleluia. E querido, isso é fato. Vão no velório de um não cristão, é um desespero. É gente pulando em cima do caixão, aquele desespero. Vai no velório do cristão. É aquela tranquilidade, porque ele diz e ele canta. Porque ele vive quem? Jesus, posso crer? No amanhã. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, terei vitória, porque verei na glória o meu Jesus está no céu. Aleluia. Queridos, a maior esperança nossa é que após a morte teremos a vida eterna. Essa é a esperança. E essa esperança eu quero traduzir por fé. O cristão tem fé em Deus. Amém, igreja? Amém. É isso que Paulo está falando. Antes de sermos cristãos, você lembra como você tinha medo de morrer? Ô mãe, Deus me livre. Por que Deus te livre? Você vai morrer. Não. Pega na madeira. Isola. Eu não queria que você bate na madeira, você manda o caixão, vai orar por você. Bater na madeira, você manda o caixão. Paulo fala o que para ele? O que Paulo fala? Porque para mim o viver é Cristo, eu morrer é lucro. Se eu morrer, eu estou ganhando. Se eu morrer, eu vou para o céu. Se eu morrer, eu vou ser recebido por Jesus Cristo. Isso é uma notícia boa se você morrer. Quem paga o aluguel, você não vai ter mais que pagar o aluguel. Você morreu, a hora para cortar sua luz, você está morto mesmo. Não problema não. Vai morar numa mansão de rua de ouro. O muro é todo cheio de pedras e brilhante. Essa é a esperança que o cristão tem.
É a esperança que dias melhores poderão vir aqui, mas o melhor de todos os dias é quando ele encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança. Mas a última bênção, queridos, volte lá para Efésios, capítulo 2, versículo 12. Primeira bênção é exclusiva para os cristãos, Cristo. E a bênção chamada Cristo, Messias, Jesus Cristo, ele vem e traz libertação, traz perdão, traz salvação e traz reconciliação. A segunda bênção é comunhão. Não eram do povo de Deus, eram os inimigos de Deus. E agora somos família de Deus. A terceira bênção, não tínhamos nenhuma promessa sobre nossas vidas e nem direito. Agora não. Deus tem um compromisso conosco, que as promessas do Velho Testamento estão sobre nossas vidas. A quarta bênção, antes vivíamos sem esperança. Totalmente sem esperança. Agora não. Agora temos esperança. E aí Paulo fala, se a minha esperança está em Cristo só nessa vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens. A minha esperança não se limita a essa vida, porque eu sei que o meu amanhã está nas mãos de Deus e eu vou viver eternamente. Agora vem, aqui tem a última bênção, Efésios capítulo 2, versículo 12. Vamos ler todo o versículo. Naquele tempo, estáveis, todo mundo junto, aquela coisa bonita, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos da aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A quinta bênção, Deus. Paulo fala, antes de você ser cristão, você não tinha Deus. Você não sabia o que era Deus. Tem muita gente que fala, não, Deus está no meu coração, Deus está no meu coração. Não importa o que você diz, importa a sua realidade. Eu posso sair por aí e falar, não, eu tenho 1 milhão na minha conta. Eu falar é uma coisa, eu ter é outra coisa totalmente diferente. Eu posso falar, não, eu moro em Angra dos Reis, numa das praias da Ilha Grande, eu falar uma coisa, eu ter outra. E queridos, essa é a realidade. Sem Jesus, sem Deus. Repita comigo, sem Jesus, Deus é uma bênção exclusiva para os cristãos. Pastor, e os não cristãos? É graça. Estão recebendo pela graça. Deus é uma bênção para o cristão. E o que é Deus na vida do cristão? O que é Deus na vida de uma pessoa que não é cristã? É uma pessoa órfã espiritualmente. É uma pessoa, como diz aí, é um bicho solto, é uma pipa voada, não tem dono, não tem proteção, não tem nada. Está a esmo. É um barco à deriva. Uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, uma pessoa que não tem promessa, uma pessoa que não tem esperança, não tem Deus. Queridos, não tem como sobreviver sem Deus. Vamos passear. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Para o senhor evangelista. Apocalipse, capítulo 21. O que significa Deus? Entre tantas outras coisas. Olha que coisa linda. Apocalipse, capítulo 21. Versículo 3, o 4 e o 23. Apocalipse 21, o 3, o 4 e o 23. Vamos lá, o 3, todo mundo junto? Então, Ouvi uma voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Aí, primeira coisa, Deus estará com eles. Sem Deus, sem companhia. Sem Deus, sem glória de Deus. Sem Deus, sem presença de Deus. Sem Deus, sem orientação. Quem é cristão anda com Deus na terra. Olha que coisa bonita. Quem é cristão anda com Deus na terra. É aqui que já anda com Deus. Mas não para não. Olha o versículo 4. Que coisa linda. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas.
É essa cidade que nós esperamos. Porque Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ei, meu querido. Glória a Deus. Você não tem ideia. Quando você estava triste, desanimado, como que Deus te pegou no colo e te carregou. Aleluia. Você não tem ideia quando você falava assim, está difícil. Ele falou, eu sei, meu filho, vem cá, eu vou te levar. Meu querido, quando faltaram as forças da sua perna, Ele te carregou por muito tempo. Em 2013, foi o ano que Deus mais carregou você nas costas dele. Aleluia. Ei, meu querido, teve muitas orações que Ele ouviu sua, não foi pela sua fé, porque a sua fé não agia mais, foi pela graça de Deus, foi pelo amor que Ele tem na sua vida. Sem Deus no mundo, sem amparo. Então o cristão tem o amparo de Deus. É o filho com o pai por perto. É o filho que sente e tem sentido da vida, protegido por Deus. A bênção exclusiva do cristão é ter Deus 24 horas por dia do seu lado. É ter Deus segurando o órgão chamado coração para que ele bata normalmente. É ter o próprio Deus do seu lado. Ei, meu querido, essa bênção é exclusiva para o cristão. Olha o versículo, vamos voltar lá para Efésios capítulo 2. Eu espero. Efésios capítulo 2. Vamos ver o versículo 18. Efésios 2, 18. Vamos lá? Todos juntos? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. quem tem acesso ao Pai? Eu e você. Aleluia. Temos acesso ao Pai. Eu não tenho que fazer caminho, eu não tenho senha. Às vezes a pessoa fala, olha, vai gritar a sua senha. Ei, meu querido, vamos parar para pensar aqui. William, o João tem que esperar pegar a senha para falar com você, William. Missionária Lélia, a Rita tem que pegar a senha para falar com você. Mas uma pergunta difícil para o evangelista Erivelto. O Juan, ele tem que ficar quanto tempo para falar com você? O Kevin lá, quanto tempo ele tem que demorar para falar com você? Meu querido, tem uma hora de madrugada que a minha filha é menor. Eu não tenho filha para falar com meu pai, amém, igreja? Amém. A hora que você fala, você nem falaram isso aqui, você nem precisa falar. Dependendo da lágrima que cai, Deus fala, já sei, meu filho, tá bom. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas de Jesus Cristo. Ei, isso é privilégio de cristão. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Lembrei de uma passagem bíblica que acontece hoje em dia, não na mesma intensidade, ou até mais, até mais. Elias e os profetas de Baal. Vamos ver quem é Deus. Arrumem o altar. Os profetas de Baal clamaram 8 horas, 7 horas da manhã, não sei, até meio-dia. Se cortaram, jogaram no chão, fizeram um monte de coisa e nada. Elias manda reparar o altar. Tinha 3 anos e 6 meses sem chuva. Elias fala, pega água. Joga, assim, homem doido, já não está chovendo, joga água fora. Joga água. Uma única oração, sem muita coisa. Fala assim, eu sei que tu és Deus. Só para que eles saibam que o Senhor é Deus. A água foi jogada 3 vezes, veio fogo do céu, a Bíblia diz que o fogo lambeu o holocausto, as pedras e a água que estava em volta, levou tudo para o céu. Meu querido, você está vivendo as promessas mais do que Elias. Amém. Elias esperava Jesus vir. Você já está vivendo a época de Jesus pelo Espírito Santo. É esse Deus, querido. Você não tem que ir daqui a outra cidade para que a promessa, não. Você não tem que fazer coisa de maluco, não. Porque o seu Deus te ouve, porque Ele te ama. Aleluia. Essa é a bênção que Deus reservou para nós. As 5 bênçãos exclusivas para o cristão. Primeiro, Jesus Cristo. Qual a primeira bênção? Jesus Cristo.
Eu acho que o evangelista uma vez falou isso. Tem o melhor de Deus está por vir. O que pode ser melhor que Jesus Cristo? Tem nada melhor que Jesus Cristo. Qual a primeira bênção na sua vida? Está fraca. Jesus Cristo, gente, é o cara que nem Lúcifer não fala o nome dele, gente. Ele não pode falar o nome dele, não. Qual a primeira bênção do cristão? Jesus Cristo! Isso. A segunda bênção, comunhão. A segunda bênção? Comunhão! A terceira bênção, promessa. A terceira bênção? Promessa! A quarta bênção, esperança. Quarta bênção? Esperança! A quinta bênção, Deus. Qual a quinta bênção? Deus! Isso tudo está à disposição sua que é cristã. Glória a Deus. Aleluia! Foi difícil terminar o ano como cristão. Foi difícil. Foi complicado. Foi difícil eu terminar o ano como pastor. Foi. Aí ele foi mais teimoso do que eu. Aí hoje ele falou, meu filho, fala para eles que valeu a pena. Aleluia! Fala para eles que Jesus Cristo é irmão deles. São herdeiros. Eles são co-herdeiros com Cristo. Fala com eles, meus filhos. Meu filho, que agora eles são um povo de Israel que vai morar no céu. Aleluia! Fala com eles que as promessas do Pai vão acontecer na vida deles. Vão se cumprir. Ei, meu filho, fala com eles. Eles não precisam se preocupar, não. Pode esperar que eu vou agir. Pode confiar que eu estou por perto. E por fim, fala com eles, meu filho. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da flor, o Deus da venda, o Deus do Pablo, o Deus da Silvia, o Deus da Yasmin, o Deus da Rayane, o Deus da Fernanda. Eu sou o Deus do William, eu sou o Deus do João, eu sou o Deus da Monique, eu sou o Deus da Virgínia, eu sou o Deus da missionária Lélia, eu sou o Deus do rapaz, eu sou o Deus do Erivelto, eu sou o Deus do Flávio, eu sou o Deus da Daniela, eu sou o Deus do João, eu sou o Deus da Esther, eu sou o Deus do Eunice. Glória a Deus, aleluia! E por incrível que pareça, eu sou o Deus do João. Aleluia! Quando o diabo se levanta para falar, quando alguém se levanta para falar contra você, ele fala, eu sou o Deus dessa pessoa. Aleluia! Ele é o meu povo e eu sou o Deus dele. Eu sou o Senhor daquela vida. Aquela vida é propriedade exclusiva minha. Aleluia. Para terminar o sermão da noite, abra sua Bíblia, a primeira carta de Pedro. Vamos terminar o sermão com essa palavra linda. Oh Jesus, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está bem no finalzinho da Bíblia. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Foi Apocalipse, vai voltar em João, vai voltar em Judas, João e Pedro. Agora vamos da igreja vai ficar de pé, vai terminar o culto, mas fique de pé, vamos ler esse versículo juntos. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha que coisa linda, essa é a conclusão do sermão. As 5 bênçãos exclusivas do cristão: Jesus Cristo, comunhão, promessa, esperança e Deus. Aí agora o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz isso para mim e para você. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu quero que leiamos bem alto, dependendo da versão. 1, 2, 3. Às vezes falar vós, nós vamos falar nós. Tá bom? 1, 2, 3 já. Nós, porém, somos sacerdote real, nação santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para a sua maravilhosa luz. povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas a Jesus Cristo.
grande sou do coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, Quem vive em mim é Ele. Eu estou ensaiando para cantar no céu para Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo.